telespectadores do Globo Rural. Hoje, eu e a Débora estamos animadas para explorar juntas as maravilhas da região sul do Brasil. Isso mesmo, Isis. Preparem-se para uma viagem fascinante através da hidrografia, do relevo, da população e das principais cidades que tornam essa região tão especial. Iniciando com o relevo de Santa Catarina, encontramos desde as planícies costeiras até altas serras. As serras do mar, em geral, se destacam com altitudes superiores a 400 metros. Já no Paraná, a Serra do Mar domina com altitudes impressionantes e flora exuberante. Temos também os planaltos de Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava. No Rio Grande do Sul, o relevo é marcado pelo Planalto Meridional, Cuesta do Raedo e planícies costeiras. Altitudes variam de 20 a 1.398 metros, influenciando a economia e a ocupação humana. Contudo, o relevo também tem contribuído para desastres como enchentes e deslizamentos, afetando comunidades locais. Curitiba, a capital do estado, é um importante centro econômico. Londrina tem uma população de mais de 300 mil habitantes. Fazenda Rio Grande cresceu notavelmente, refletindo mudanças significativas. Florianópolis, a capital, é famosa por suas praias e comércio. Joinville é um relevante polo industrial. Blumenau se destaca pela indústria têxtil e Oktoberfest. Chapecó é a capital da agroindústria e Itajaí é um centro portuário. Criciúma é conhecida como a capital brasileira do carvão. Porto Alegre, a capital, é um centro político, econômico e cultural. Caxias do Sul é famosa pelos vinhos e espumantes. Canoas é um centro industrial e comercial. Já Santa Maria é universitária e cultural, e Pelotas é portuária. Já Gramado é turística, com arquitetura alemã e paisagem montanhosa. Vamos explorar a riqueza cultural da população da região sul. A miscigenação é resultado da colonização europeia, especialmente por imigrantes da Alemanha, Itália, Polônia e Ucrânia. Essa diversidade se manifesta na arquitetura, gastronomia e tradições locais. Os estados do sul apresentam altos índices de urbanização. Centros urbanos como Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre concentram grande parte da população. A população está envolvida em diversas atividades econômicas, desde a agricultura até o turismo. Essa diversificação econômica contribui para a identidade social e cultural da região. A região é marcada pelo Rio Paraná e seus afluentes, como o Rio Paranapanema e o Rio Iguaçu. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo. As cataratas do Iguaçu atraem visitantes de todo o mundo. A região do Atlântico Sul abrange parte do litoral paranaense, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio Jacuí e o Rio Ribeira, de Iguape, são destaques. A região do Uruguai cobre o oeste do Rio Grande do Sul e quase todo o território de Santa Catarina. Infelizmente, a hidrografia também está relacionada aos recentes desastres naturais, como enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul, que impactaram várias comunidades. Apreciem as belezas e riquezas da região do sul do Brasil. Essa diversidade natural, cultural e econômica, além da resiliência da população, é o que torna a região tão especial e importante. Ajude o Estado e a sua população. Globo Rural. Oferecimento Osby, oftalmologia ao alcance de todos. Agora são 18h16 no horário de Brasília e foi decretado estado de calamidade no Rio Grande do Sul. O encontro de massas explica o que aconteceu na região. Segundo Luiz Natigali, do Metsu Meteorologia, o estado foi atingido por uma massa de ar frio que veio do sul do continente. Se encontrou com uma massa de ar quente que já circulava em uma boa parte do centro-norte do Brasil. Quando há esse encontro, a tendência é de que a água passe por um processo de condensação, ou seja, do gasoso para o líquido. É justamente aí que há a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. Essa barreira impediu a passagem de massa de ar frio e fez com que as nuvens carregadas ficassem presas na região sul. O fenômeno provocou o acúmulo extremo de águas por alguns dias, entre abril e início de maio. Hoje, uma cidade inteira se encontra alagada por águas vindas do Rio Jacuí e o acúmulo de água continua a se espalhar pelas cidades do Rio Grande do Sul. Projetos de apoio e salvamento dos moradores já acontecem. Todavia, o número de mortos continua a crescer junto do número de desaparecidos. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Caso possa ajudar, envie doações ao Grêmio da Tec Extensão ou faça doação em dinheiro para o QR Code na tela, no nome da organização SOS Enchentes.rs.
Boa tarde! Hoje iniciaremos a nova temporada desse programa incrível, que está sob nova direção. Em uma nova temporada com quadros novos e muito mais. Mas para o programa de hoje, entraremos no quadro Conhecendo o Brasil. Aqui mostraremos como é a economia de cada estado desse país, que é rico em diversidade econômica. A primeira região que falaremos é a região sul, que parece pequena por ter 3 estados, mas tem uma economia muito diversa e rica. Primeiro de tudo, precisaremos entender como é a economia dessa região. A economia da região sul é distribuída nos setores de agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços. A região sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A economia do Paraná é baseada na agricultura, pecuária, indústria e mineração. Na capital do estado está localizado nos pilares da indústria automotiva. No campo, a alta tecnologia agrícola é empregada nas produções de algodão, café, milho e trigo. O estado é destaque na produção de arroz, batata e cana-de-açúcar. O extrativismo mineral está baseado na retirada de calcário, cobre e ferro. E segundo a Econodata, uma das maiores indústrias dessa região é a Elcotron Brasil Energy Indústria Elétrica, que o seu foco principal de atuação é eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Tem um faturamento anual de, em média, 5 a 10 bilhões de reais. E segundo também a Econodata, um dos maiores varejos dessa região é as lojas Boticário, que por um ano fatura em média 3,9 bilhões de reais. A economia de Santa Catarina tem como base a agricultura, a construção civil, a pesca, pecuária e o turismo. No campo são produzidas aveia, banana, cebola, cevada, feijão, fumo, maçãs, soja e uva. Santa Catarina é um dos maiores produtores de suíno do país e exporta para a Europa. Na indústria, os destaques são a construção civil, vestuário, alimentos e eletrodomésticos. No terciário, o turismo é o principal destaque, principalmente nas cidades de Florianópolis e Balneário Camboriú. Segundo a Econodata, uma das maiores indústrias de Santa Catarina é a BRF, que o seu foco principal de atuação é no abate de aves. Ela é a empresa da Sadia, que tem um faturamento anual de, em média, 50 bilhões de reais. Segundo também a Econodata, uma dos maiores varejos de Santa Catarina é a Ravan, com faturamento anual em média de 12,6 bilhões de reais. Sobre o Rio Grande do Sul, que é o estado mais rico da região, é marcada pela diversificação econômica. Além do agropecuário, a indústria e o setor de serviços são a base da economia local. Podemos destacar também as reservas de carvão, que representam uma grande parte do total presente no país. Entre os principais produtos primários estão arroz, milho, soja e trigo. Na pecuária, o gado e o suíno se destacam no setor de serviços. O destaque também está no turismo, principalmente nas praias, festivais e nas famosas vinícolas do estado. Segundo a Econodata, uma das maiores indústrias desse estado é a JM Marcondes Melo. Seu foco principal de atuação é de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, com um faturamento anual em média de 50 bilhões. E segundo também a Econodata, uma das maiores varejos de Santa Catarina é a Renner, com um faturamento anual de, em média, 18 bilhões. Agora, para a gente entender um pouco sobre o PIB, eu passo para minha colega Raíssa Alves. É com você, Raíssa. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre o PIB e o PIB per capita na região sul. Todos os fatores que o Nicolas mencionou agora contribuem para um alto PIB e PIB per capita na região. A região sul ao todo, em 2023, contava com um PIB de mais de 1,3 trilhões de reais, e a sua participação no PIB nacional era de 17,3%. No Paraná, o PIB era de mais de 487 bilhões de reais, e a sua participação no PIB regional era de 37,29%. O seu PIB per capita era de R$ 2.115, sendo o sexto maior do Brasil em 2023. Já em Santa Catarina, o PIB era de mais de 349 bilhões de reais e tendo a sua participação no PIB regional de 26,69%. O seu PIB per capita era de 2.269, sendo o quinto maior do país em 2023. E o Rio Grande do Sul contava com um PIB de mais de 470 bilhões de reais e a sua participação no PIB regional era de 36%. O seu PIB per capita era de 2.304, sendo o quarto maior do Brasil em 2023. Secador. Boa noite. Hoje iniciaremos o Jornal Nacional falando um pouco sobre os dados da região sul. Na última década, a região sul foi uma das duas responsáveis pelo crescimento populacional brasileiro, um aumento populacional de 2.546 milhões de habitantes nesse período.
A idade mediana na região sul é de 31 para 36 anos, refletindo o envelhecimento populacional e suas relações em áreas com saúde e educação. Sobre a saúde, considerando que a média nacional e as regiões para a relação de enfermeiros por 1.000 habitantes são 2.000 enfermeiros para cada grupo de 3.000 habitantes, enquanto a média nacional fica em 3,1 médicos por habitantes, enquanto na região sul é de 3,7. Na educação, um pouco mais de 30 milhões de habitantes, dividido em 3 estados, a região sul é o terceiro em número de matrículas, com 1,5 milhão de estudantes no ensino superior. Juntando as modalidades presenciais e EAD, a região apresenta 17,5% da educação superior do país. Mesmo com impactos do primeiro ano da pandemia do Covid-19, a região registrou crescimento de 4,1% do número de matrículas. A região foi a única do país em que todos os seus estados apresentaram variação positiva das matrículas de 2019 para 2020. O processo de urbanização e povoamento da região sul, diferentemente da maioria das outras regiões, derivou de uma distribuição bastante regular de sua população ao longo do território sulista. Nos últimos 30 anos, as regiões metropolitanas experimentaram um aumento significativo da população, impulsionado pelo êxodo rural devido à modernização agrícola, que resultou na perda de empregos no campo e a migração para as áreas urbanas. Além disso, a concentração fundiária levou pequenos produtores rurais a se mudarem para as cidades, junto com os habitantes de pequenos municípios em busca de emprego. Na diversidade étnica e cultural, a região sul do Brasil tem fortes influências europeias, especialmente de colonizadores alemães, italianos e poloneses. Já nos impactos ambientais, a erosão do solo é um problema significativo em áreas agrícolas da região sul, resultante de políticas inadequadas de manejo do solo, com o desmatamento e a monocultura. Já na área dos transportes, o Estado conta com um sistema de transporte público eficiente, especialmente em Curitiba, que é referência em mobilidade urbana. A cidade possui um sistema de ônibus rápido, conhecido como Rede Íntegra de Transportes, o que facilita o deslocamento de mais de 1 milhão de passageiros diariamente. Além disso, existem projetos para a construção de linhas metroferroviárias e outras opções de transporte público, visando melhorar ainda mais a mobilidade da região sul. E esse foi o Jornal Nacional. Fiquem com vontade. Boa noite. Boa tarde a todos. O Fantástico segue com o nosso tema falando sobre a região sul, trazendo alguns fatos da sua história, como o início de sua colonização e os principais colonizadores da região. Uma região conhecida por ter uma cultura diversificada, com costumes ligados aos povos que a colonizaram, músicas e algumas curiosidades. Também vamos dar algumas dicas de pontos turísticos da região que vale a pena você lhe conhecer. Devido ao seu clima, a região sul atraiu muitos europeus durante o século XIX e XX, o que possibilitou um processo de colonização diferente comparado às outras regiões brasileiras. No início de sua colonização, a região sul, por ser distante da capital do Brasil, que na época era a cidade de Salvador, não despertou interesse da coroa portuguesa. Depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando-se a Vila São Francisco do Sul. No fim do século, em 1693, a capital paranaense, Curitiba, foi fundada. As terras do norte e no oeste do Paraná, bem como ao oeste de Santa Catarina, foram as últimas regiões a serem povoadas. O norte do Paraná foi povoado com a criação de colônias agrícolas, financiada por empresários ingleses. Sua população tem uma forte influência em relação aos diversos imigrantes que chegaram ao Brasil na época da colonização, sendo a grande maioria vinda da Europa, sendo os primeiros imigrantes açorianos, seguindo principalmente pelos italianos e alemães. A região sul é conhecida por sua comida deliciosa, incluindo churrasco, churrasco de chão, chimarrão, que é a bebida à base de erva mate, e os seus deliciosos pratos típicos de influência europeia, como o carreteiro e o barreado. Há algumas festas e celebrações típicas, assim como nas outras regiões do país. Festas folclóricas como a Oktoberfest, que acontece em Blumenau, a Festa da Uva, em Caxias do Sul, e a Festa Nacional do Pinhão, em Lages. São eventos populares da região que celebram a cultura e as tradições locais. Sua arquitetura, principalmente das cidades coloniais, são influenciadas pela colonização europeia. É uma característica marcante da região sul. O design das construções lembram muito as construções típicas do continente europeu. Além disso, o artesanato local inclui peças de madeira, cerâmica e tecidos, muitas vezes refletindo a herança cultural dos imigrantes.
Agora falando um pouco sobre as danças típicas da região, nós temos a quadrilha, que é vista nas festas juninas, que são comemoradas por todo o Brasil e possuem bastante destaque na região sul do país. Elas são comemoradas no mês de junho, principalmente no dia 13, em homenagem a Santo Antônio, dia 24, em homenagem a São João, e dia 29, em homenagem a São Pedro e São Paulo. Nós temos também as cavalhadas, que acontecem no Rio Grande do Sul e no Paraná. No Paraná, as cavalhadas refletem o imaginário medieval de lutas e acontecem nas cidades litorâneas desde 1810. Ao escutar tudo isso, sua curiosidade para conhecer a região sul do nosso país deve ter aumentado, não é mesmo? Por isso, trouxemos alguns pontos turísticos mais famosos da região para vocês conhecerem. Pois bem, vamos iniciar falando sobre as famosas Cataratas do Iguaçu, que estão localizadas em Foz do Iguaçu, no Paraná. É bastante procurada, principalmente no verão, onde a chuva traz uma atração à parte para a bela paisagem. Em seguida, temos o Balneário Camboriú. É bastante procurado na época de férias. Se você procura animação, esse é o lugar certo. Ele possui diversas atrações, como parques, gastronomia, bares e casas noturnas. Mas não é só isso. Essa região também é rica em praias e ilhas que cercam o litoral de Santa Catarina. Mas esse não poderia faltar, não é mesmo? O famoso Beto Carreiro World, considerado um dos pontos turísticos da região sul, mais procurado pelos turistas com atrações aquáticas. Detém o título de maior parque temático da América Latina. Também temos o Jardim Botânico de Londrina, considerado uma das mais importantes unidades de conservação e pesquisa de espécies exóticas e nativas do estado do Paraná. Ele possui diversas atrações, como um centro para visitantes, arboreto, lagos, trilhas ecológicas e pista de caminhadas. Gostou? Então agora você já sabe onde passar suas próximas férias, não é mesmo? E agora falando um pouco sobre algumas curiosidades da região sul, é que na região já foi registrada a menor temperatura histórica do país, em Xanxerê, Santa Catarina, onde os termômetros chegaram a marcar dolorosos menos 11 graus. Outro fato super interessante também é que há 74 anos atrás, em 1950, o Brasil recebia pela primeira vez a Copa do Mundo, e Curitiba foi uma das cidades sede. Nessa Copa, o Brasil foi vice-campeão, perdendo apenas para o Uruguai. E 64 anos depois, o Brasil voltou a sediar a Copa do Mundo e a Arena da Baixada foi quem recebeu o evento. Na ocasião, ocorreram 3 jogos em Curitiba e foi nessa Copa que aconteceu o terror de todo brasileiro, o famoso 7-1. Outra curiosidade é que os catarinenses são chamados de barriga verde. Alguns dizem que é pelo hábito de consumir a erva mate, mas alguns historiadores dizem que o apelido teve origem de uma roupa utilizada durante o regime de infantaria, que era um colete verde. E no Rio Grande do Sul nós temos a Praia do Cassino, a maior do mundo em extensão. São 240 quilômetros de extensão desde o município do Rio Grande até o Chuí, e é descrita como a mais extensa faixa de areia pelo Guinness Book de 1994. Bom, e o Fantástico fica por aqui, espero que todos tenham uma boa noite.